Então, hoje eu quero falar a respeito de um assunto que às vezes gera algum tipo de polêmica, que é a questão realmente do divórcio, né? O divórcio é uma questão ainda bem polarizada no nosso meio, né? Talvez por uma má interpretação dos textos, eu não quero aqui julgar ninguém, não é o meu papel, mas eu quero trazer luz e entendimento ao que a Bíblia diz, né? Trazer clareza para você acerca das coisas que a palavra de Deus diz, né? O que Deus pensa do divórcio, como é o divórcio na nova aliança, como era o divórcio na antiga aliança, o que Jesus disse sobre o divórcio, o que as cartas de Paulo falam sobre o divórcio. Então, depois, com base nas escrituras, aquilo que chegar ao seu coração, você vai realmente trazer luz e entendimento à sua vida, né? Algumas pessoas já me perguntaram, vem cá, quem se divorciou pode casar de novo, não pode casar de novo? E a gente precisa entender todas essas coisas para que a gente esteja realmente debaixo de harmonia, né? Isso é bem importante e interessante. Antes de começar, deixa eu te contar uma história, né? Para você entender como a falta de compreensão das escrituras bíblicas acerca desse assunto pode trazer tanto dano à vida de pessoas, né? Eu conheço uma pessoa especificamente que casou-se, né, quando tinha lá 28 anos de idade, uma pessoa muito querida, benquista, casou aos 28 anos de idade com uma moça, né, era um rapaz, uma moça de família, tudo certinho. Infelizmente, por desacertos da vida, eu não quero entrar aqui nos méritos das questões, mas por desacertos aí deles, passaram apenas um ano casados e se separaram. Pois bem, se separaram e eles não eram cristãos, obviamente, né, cada um viveu a sua vida. A moça foi para um canto, o rapaz foi para o outro, e eles acabaram arrumando um segundo relacionamento, né? Isso não eram crentes, não eram nada. Resultado disso, arrumaram um novo relacionamento, o rapaz casou-se com alguém, a moça também casou-se com outro, não tiveram mais contatos. Nesse ínterim, o rapaz se converte em uma determinada denominação, né? Religião, vamos botar dessa maneira, não quero aqui também fazer julgamentos de ninguém. E nessa específica religião, eles disseram que aquilo que Deus uniu não pode ser separado. Ou seja, uma vez que você casou com alguém, você vai passar, você vai ter que levar esse casamento para o resto da sua vida, né? Eles fizeram uma leitura bíblica e chegaram a essa conclusão, que casamento é indissolúvel. Uma vez que se casou, acabou. Aquela aliança foi feita por Deus, o que Deus uniu, o homem jamais poderia separar, né? Ou seja, essa ligação do primeiro casamento, ela é eterna enquanto a morte não o separa, né? Então veja, resultado, ele começou a dizer, e agora o que eu faço? Ele disse, bom, você, se quiser permanecer casado, vai ter que voltar para sua primeira esposa. Essa é a única condição, né? Fora disso, vai ter que viver solteiro aí pro resto da vida, levando sobre si o peso, né, do pecado que você cometeu. Veja que eles não eram crentes quando eles casaram e se separaram e agora nasceram de novo, né? Ele nasceu de novo especificamente. Resultado, ele ficou desesperado e era uma pessoa muito crédula, né? Uma pessoa que acredita verdadeiramente e mergulha nessas condições que um sacerdote ou um líder espiritual estabelece, né? E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado, para a gente não ficar com o que os líderes espirituais estabelecem. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Olha, nós fizemos lives aqui desde segunda-feira até hoje só sobre família, mas você não tem compromisso nenhum de ficar com aquilo que eu falo, você tem compromisso de ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que em todo o tempo eu estou trazendo você para a palavra e te mostrando na palavra as verdades bíblicas, para que a tua fé não se baseie em mim, e sim no poder de Deus que está na sua palavra. Pois bem, lá ele deu crédito, né? Foi crédulo acerca da palavra emitida por um líder espiritual, e aí começou a assediar a ex-esposa, que agora estava casado com outro. Veja que história. E ele separou-se dessa outra que ele estava agora e começou a assediar a ex-esposa, né? E foi tentando, convencendo aqui e acolá, até que a mulher caiu em si, assim, foi convencida, né, por ele e se separou agora do outro para tentar voltar para ele. Mas o outro também se converteu. E aí começou uma confusão no negócio. Você imagina que situação, né? E eles tentaram, mas olha, não dava mais, não tinha mais, o outro já tinha filho. Rapaz, foi uma confusão esse negócio, que trouxe um peso, um problema. Por fim, essa situação que gerou tanta confusão que quase que eles destroem a própria igreja ao qual eles estavam locados lá. Então veja, uma falta de compreensão de um assunto como esse pode levar as pessoas ao declínio, pode gerar prejuízo e dano, e não apenas com a própria vida das pessoas. É isso que as pessoas não atentam. Eles às vezes querem tomar suas decisões para resolver os seus problemas pessoais e acabam afetando todo mundo, mas eles não estão nem aí, né? Isso é egoísmo. É a mesma coisa de uma separação sem
respaldo bíblico, vamos botar dessa maneira, né? As pessoas não calculam os danos que isso pode causar. Eles só pensam assim, bom, a maneira mais fácil de eu resolver isso é me separando. Só que você se esquece que a separação vai gerar trauma, não só em você, não só na pessoa com quem você convive, né? Um divórcio sempre empobrece os seres, né? Empobrece de todas as formas, empobrece emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, socialmente, empobrece em todos os aspectos. Então, a gente não pode sair por aí tomando decisões aleatórias só para satisfazer a nossa própria vontade. Eu tenho um amigo ministro que ele diz assim, não posso estabelecer a doutrina o importante é o amor, né? Claro que o amor é a base da doutrina cristã neotestamentária. Mas eu não posso considerar amor só o meu bel prazer, né? O importante é eu estar feliz, né? A felicidade acima de tudo. A doutrina da felicidade acima de tudo é que não é aceitável. Por quê? Porque aquilo que considera a sua felicidade pode não ser a de outro, né? O que para você é felicidade ficar livre de alguém pode ser o prejuízo e o dano de outro. Você às vezes não pode se esquecer que nenhum casamento se envolve pessoas, se envolve famílias, se envolve filhos, se envolve uma série de questões que podem, de fato, nenhum rompimento, nenhuma separação, nenhum divórcio, trazer danos que possam ser até mesmo irreversíveis à vida daqueles que estão realmente inseridos dentro disso. Eu tenho visto muitos filhos desajustados por aí. Eu me lembro que, eu falando um pouco sobre adolescentes, né, eu espero que hoje à noite eu consiga falar mais sobre criação de filhos, mas falando um pouco sobre adolescentes, eu falei o seguinte, que se você, né, não quer tomar uma atitude para salvar o seu casamento, tome uma atitude para salvar o casamento dos seus filhos que ainda nem estão pensando em namorar. Eu vou dizer de novo, se você não quer tomar uma atitude, ter mudanças, né, para salvar o seu casamento, tome essa decisão e essa mudança, pelo menos para salvar o casamento dos seus filhos que ainda nem estão pensando em namorar, porque eles só vão reproduzir aquilo que eles viram dentro de casa, eles só vão reproduzir aquilo que eles aprenderam dentro de casa. Então isso é muitíssimo importante. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro disso é que Deus não muda. Deus não muda. E Deus falou lá em Malaquias que ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Bom, se a Bíblia diz que Deus um dia disse que odeia o divórcio, certamente Deus não mudou de opinião. Deus continua odiando o divórcio. Deus continua odiando o divórcio. Eu quero ver se eu acho aqui esse texto para você, porque o versículo não termina dessa maneira. Diz que Deus odeia o divórcio, mas Deus odeia outras coisas também. Deixa eu te mostrar uma coisa. Malaquias. Vou achar aqui. Malaquias. Pararararará. O Senhor. Tô achando aqui, vou achar agora para você. Ainda fazeis isso, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita por prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher da mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco do Espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou o divórcio. Mas ele diz, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, a Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio e aquele que cobre de sangue as suas vestes. No mesmo versículo, no mesmo contexto, ele diz isso. Então veja, ele vem dizendo, olha, não seja infiel à mulher da tua mocidade, porque Deus odeia o divórcio, mas também odeia o homem que cobre de sangue, de violência as suas vestes.
ou as suas mãos. Então, fica com isso na cabeça para que você realmente entenda bem direitinho tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Bom, e aí, a questão é, Deus odeia o divórcio? E Deus, ele aprova ou não? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que nós vamos ler agora, que as pessoas se firmam sobre alguns textos bíblicos sem contextualizá-los, sem o entendimento, sem outros textos que possam cooperar com estes, né, para o entendimento claro de todas as coisas, porque por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Está falando acerca das escrituras sagradas, né? Então veja, eu preciso ter 2 textos pelo menos aí para cooperar, para a gente formar uma doutrina de uma forma segura, fixa, e a partir daí a gente vai tirar nossas conclusões. Eu vou falar a palavra para você e você no final é que vai tirar suas próprias conclusões. Veja, eu vou ler os textos que basicamente falam sobre isso. Um deles está em Mateus, capítulo de número 19, que é o texto clássico sobre isso. Mateus, capítulo 19, a partir do verso 1. Né? Diz assim, vou ler para você o texto, tá bom? E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe muitas multidões e as curou ali. Vieram então alguns fariseus e o experimentavam. A palavra experimentar aqui é tentar. Tentavam Jesus perguntando. Veja, era botando Jesus numa pegadinha, é isso que ele está dizendo. Eles fizeram uma pergunta capciosa para ver se pegava Jesus em algum tipo de contradição para acusá-lo de pecado contra a lei ou pecado contra Deus. Então, olha o que eles fizeram. Eles disseram assim, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta razão, ou porque Deus fez homem e mulher, é necessário, ou por esta razão, que deixe o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja, Jesus está respondendo aos fariseus aqui, o que Deus juntou, não separe o homem. Replicaram-lhe então os fariseus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus então lhe respondeu, por causa da dureza do vosso coração. É por isso que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério, salvo aquele que se separar por causa de relações sexuais ilícitas. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram os discípulos, se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Para quem é que ele está dando esse conceito? É para os discípulos? Ou para os fariseus? Certamente para os fariseus, que foi quem perguntaram. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram eunucos, e há outros a quem a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admita isso. Então veja, esse é o texto básico que as pessoas usam normalmente para se tirar conclusões acerca do divórcio. Jesus afirmou, ó, com exceção do sexo, como é que ele chama? Relações sexuais ilícitas, e aí muitos acreditam que isso é adultério, com exceção do adultério, não há nenhuma possibilidade de separação, porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? Nós vamos entrar direitinho aqui em cada texto desse, você vai entender. Porém, quando a gente chega em 1 Coríntios, capítulo 7, que nós já lemos aqui algumas vezes durante esses dias, Paulo então diz o seguinte, 1 Coríntios 7, versículo de número 10, diz assim, ora, aos casados ordeno eu, não o Senhor, a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher.
Aos mais digo eu, não, Senhor, irmão que tem mulher incrédula, ou seja, o homem é crente, a mulher não crente. Mas a mulher que não é crente consente em morar com ele tranquilamente, então esse homem que é crente não deve abandonar sua mulher não crente. Porque o marido, mesmo que seja incrédulo, é santificado. Não abandone. A mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o descrente, se quiser apartar-se, que se aparte, e em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o marido, nem a irmã, Deus vos tenha chamado para a paz. Pois como sabeis, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabeis, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que Deus tem chamado. E assim que ordeno a todas as igrejas. Então veja, parece que Jesus fala uma coisa e Paulo está contradizendo o que Jesus disse. Jesus disse, ó, só há possibilidade de divórcio se for no caso de adultério. E parece que Paulo diz assim, olha, mas tem uma possibilidade aqui. Se o irmão for crente, a irmã for descrente, ou caso contrário, né, a mulher crente e o irmão descrente, ou o irmão crente e a mulher descrente, ou seja, um crente e um não crente, se eles, nessa condição, né, chegam a um consenso que pode continuar casado, isso não vai trazer dano para a comunhão deles, continuem casados. Mas, se o descrente disser, eu não quero ficar casado com uma crente, eu não concordo com isso, eu não quero essa mulher na igreja, eu quero me separar dela, e quiser ir embora, ele disse, vai-te embora, e nesse caso, o irmão crente e a irmã não crente não fica sujeito à servidão, à escravidão. Ora, que servidão é essa? A viver o resto da vida sozinho, entendeu? Ou seja, ele está livre. Está livre para quê? Para contrair um novo matrimônio. Essa é a condição que Paulo estabelece. Agora, a pergunta é muito fácil, né? Ou muito simples. Quem a gente segue? A gente segue o que Jesus disse ou a gente segue o que Paulo disse, né? Eu quero fazer isso como enquete agora. Eu quero colocar para vocês aí, né? Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou falar aqui, vocês vão respondendo aí. Se Jesus disse que é só nesse caso e Paulo te dá outras possibilidades, com quem que nós vamos ficar? Quem você acha com quem que a gente deve ficar? Com o que Jesus disse ou com o que Paulo disse? Eles estão se contradizendo entre si? O que é que você acha aí? Me responde aí, por favor. Enquanto isso, eu vou abrindo os textos de novo aqui para a gente tentar chegar a uma conclusão aqui juntos pelas Escrituras Sagradas, né? Veja, de fato Deus nunca foi a favor do divórcio, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que Jesus disse, o outro disse, o que Jesus disse também. Veja, o que Deus nunca foi a favor do divórcio, porém algumas pessoas podem encontrar contradição entre o que Paulo disse e o que Jesus disse. Paulo, na verdade, trouxe um ensinamento, Jesus parece estar se contradizendo com o que Paulo disse. E está todo mundo, obviamente, para ficar com o que Jesus disse, né? Veja, a gente precisa entender com mais critério tudo o que nós acabamos de trazer aqui. Eles não se contradizem em maneira nenhuma. Veja, eu vou começar te mostrando pelo texto que Jesus trouxe como ensino. Veja, a Bíblia diz assim no versículo 3 de Mateus 19. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? A minha primeira pergunta é, você acha... Veja, agora é outra pergunta. Outra pergunta. Você acha que os fariseus... Você conhece bem quem são os fariseus aqui, né? Dentro desse contexto. Quando a Bíblia diz que eles vieram experimentar Jesus e fizeram uma pergunta acerca do divórcio, vocês acham, letra A, os fariseus não conheciam a doutrina do divórcio e queria que Jesus assumisse, ensinasse. Letra A, os fariseus não conheciam a doutrina do divórcio e queria que Jesus o ensinasse. Letra B, os fariseus sabiam exatamente o que estavam dizendo e queriam botar Jesus numa armadilha. Quem pode me responder, A ou B? Quem vai me responder aí? Responde aí para mim, por favor. A ou B? A
Ana Paraíso disse que é B. Maria Luísa disse que eles sabiam. Patrícia disse que é B. Cristina Monteiro B. Ponto. Então nós já chegamos num consenso aqui. Veja, esse texto aqui não é um texto de ensino de Jesus, não. Tá? Isso aqui foram os fariseus que estão experimentando Jesus. E Jesus vai responder para os fariseus, né? Segundo a sua sabedoria. Porque eles acharam que ia pegar Jesus agora. E Jesus, obviamente, muito mais esperto, muito mais inteligente, agora está dando uma resposta para eles. Jesus fez isso muitas vezes. Eu me lembro em Mateus capítulo 16, quando os mesmos fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, faz um milagrezinho aí vindo do céu, para a gente realmente ter a certeza de que você é filho de Deus. E Jesus disse: ah, vocês querem um milagre, né? Não vou fazer não, não faço não. Em outro lugar ele disse assim: Jesus, vem cá. Quando as pessoas... Uma mulher que veio aqui para a terra, não me lembro agora qual foi o contexto, eles fizeram outra pergunta capciosa. Jesus disse: bom, vocês estão fazendo uma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês também. O batismo de João é do céu ou é da terra? E aí eles ficaram calados. Jesus disse: pois também eu não respondo. Se vocês não vão me responder, eu também não respondo o que vocês estão querendo me perguntar. Porque Jesus sabia que eles estavam de fato tentando de alguma maneira pegar Jesus em contradição, pegar Jesus em um erro doutrinário para poder condená-lo. Então Jesus está dando uma resposta para quem faz as perguntas capciosas. Eu me lembro que um dia eu estava dando aula e uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor guarda o sábado? Veja, a pessoa não perguntou na hora, eu sabia que ele não estava perguntando porque ele queria saber sobre uma doutrina, né, acerca de guardar ou não o sábado. Ele estava querendo me pegar na contradição para tentar impor sobre mim a sua própria doutrina. E eu disse: cara, eu vou te fazer uma pergunta. Se você me responder, beleza, eu te respondo. Se você não me responder, também não respondo. Eu digo: quando foi que Jesus guardou o sábado? Aí parou. Eu digo: então, eu não vou te responder a tua. Se você me responder a minha, eu respondo a sua. Senão, eu não vou responder não. Então veja, a gente tem que entender quem está fazendo perguntas capciosas e quem está realmente querendo entender. A prova disso é que quando ele termina de falar para os fariseus, ele de imediato diz assim: Pedro, dá uma chegada aqui, Pedro, por favor. De imediato, eles dizem assim, os discípulos, né, dizem assim: ah, Jesus, se essa resposta aí é a que a gente tem para acerca do casamento, fecha essa janela aqui, por favor, que eles não estão gritando lá embaixo. Se essa é a resposta que tu tens para o casamento, o melhor é a gente nem casar. Eu não quero casar mais não. Aí Jesus: calma, que não é assim não. Essa resposta que eu estou dando é só para quem me perguntou, não é para vocês. Depois eu ensino algo para vocês. Então veja, existe uma resposta para quem faz perguntas capciosas, né, como eles. Então, vamos entender o que foi que aconteceu aqui e o que Jesus de fato está falando, que a gente vai chegar ao ponto. Veja, os fariseus chegaram e perguntaram. Então Jesus respondeu: vocês não têm lido o que dizem as escrituras? Eu vou ler em uma outra versão, para que fique mais claro ainda para você. Jesus disse assim: 3. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus em alguma armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Vocês não leram as escrituras? Jesus perguntou. Respondeu Jesus: elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher. Ponto. Fez homem, fez mulher. E disse: por esse motivo, porque eu fiz homem e mulher, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas apenas um, que ninguém separe aquilo que Deus uniu. A primeira coisa que ele está dizendo é: eu não estou dizendo que ninguém consegue separar. O que eu estou dizendo é que ninguém deve separar o que Deus uniu. Que o homem não tente separar aquilo que Deus criou para ser unido. Não é que ele não consegue, é lógico que consegue. A primeira coisa que nós vamos quebrar aqui é exatamente isso. Tem gente que assevera que uma vez que você casou, você criou uma aliança tão grande na carne que você não pode separar, essa aliança eterna. Veja que interessante. A Bíblia diz que se você aceita Jesus, você se torna um espírito com Ele. Você entrou em aliança com Deus, é o casamento de Cristo e a igreja, nós tornamos noivo, agora temos uma aliança. Um espírito com o Senhor. Estamos conectados. Agora eu te pergunto, depois que você nasceu de novo e firmou uma aliança com Cristo, né, você pode viver de qualquer maneira e nunca vai se separar de Cristo? Ou uma vida desregrada de pecado pode te levar à apostasia e você morrer espiritualmente? Né? O que é que você acha disso?
Pode ou não pode? Claro que pode. Então agora veja, uma aliança espiritual entre o homem e Deus pode ser rompida pelo homem. Deus não quer romper essa aliança nunca. Nunca que essa aliança vai ser rompida por Deus. Mas pelo homem pode. Né? O homem, se quiser, ele não é obrigado a ficar com Deus. Se ele dizer, eu não quero Jesus, eu vou para o inferno, é um direito dele. Deus não vai forçar ele, não. Uma vez que você me aceitou, vai ter que ficar comigo pro resto da vida. É assim que a coisa acontece? Claro que não. Né? Se uma aliança espiritual feita com o homem e Deus pode ser quebrada pelo homem, que dirá uma aliança carnal que foi feita entre um homem e uma mulher que possa ser quebrada? É lógico que pode. A questão é o seguinte, ela não deve ser quebrada, porque ela vai trazer dano e prejuízo. Mas ela pode. Uma coisa é poder, outra coisa é dever. Né? Tem coisa que eu posso, mas tem coisa que eu não devo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos estar com ele claro na nossa mente. Veja, eu costumo dizer o seguinte, que casamento é como um contrato, e é um contrato, é um pacto, né, que foi firmado, uma aliança. Aliança é um contrato, né? Vamos pegar um exemplo natural para que você possa entender essa questão espiritual. Veja, alguém alugou um apartamento, né? Alugou um apartamento. Quando você aluga um apartamento, vem um contrato, e nesse contrato você assina e o outro assina, os dois assinam, ou seja, formam um pacto. Aquilo é um pacto federal, um pacto celebrado, né? Ou seja, aquilo é um contrato, aquilo é uma aliança que foi feita entre locatário e locador. Estão os dois agora unidos por contrato. Nesse contrato tem cláusulas que gerenciam esse contrato. O que ele diz? Ele diz, esse contrato será automaticamente rescindido em falta de pagamento. Então, se a pessoa não paga, aquele contrato pode ser rescindido. Né? Ele não é eterno, ele pode ser quebrado, mas está no contrato lá, né? Que se ele houver falta de pagamento, ele não vale. Vamos pegar uma outra cláusula aqui, hipotética. No caso de o locatário, o locador, né, que é o dono do imóvel, defraudar o locatário tirando alguma coisa do apartamento, isso pode ser rescindido. Tá as duas cláusulas lá. Então, perfeito. Se aconteceu isso, qualquer dessas coisas, ele automaticamente se extingue. Aí vamos agora para o litígio para ver quem vai ter com a razão e quem vai poder realmente desfrutar do benefício ou vai ter que pagar as consequências disso, ok? Mas está lá no contrato. Agora eu te pergunto, você mora num apartamento que você alugou para 3 anos e está há 5 meses só, mas você achou um apartamento melhor, que era um apartamento muito melhor do que esse. Mas meus pagamentos estão em dias e o locador não tirou nada. Então, segundo o que está ali, eu não posso quebrar esse contrato. Eu pergunto para você, se você está num apartamento que você alugou para 3 anos, mas está morando 6 meses e achou um apartamento melhor, você pode se mudar de apartamento? Pode ou não pode? Quem pode dizer para mim? Eu posso ou não posso me mudar de apartamento? Quem pode me responder nesse caso aí? Tem alguém aí da área jurídica que possa me responder? Ou alguém que tenha pelo menos bom senso? Me responde aí, eu posso ou não posso abandonar o primeiro apartamento para morar no segundo? Hein? Posso. Milane está dizendo que posso. Quem mais pode me dizer? Chose. Pode. 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 Agora, pronto, alguém já me deu a resposta que eu queria ouvir, tá ali. Agora eu te pergunto, eu faço isso e saio ileso disso? Ou vai ter consequências para mim que estou abandonando o contrato? Quem pode me responder agora, né? Se eu mudar de apartamento para um apartamento melhor, eu vou sair ileso disso? Ou eu vou ter que assumir as responsabilidades das minhas escolhas lá de mudar para um apartamento, né? Vai recair sobre mim. Bom, talvez já disse, vai pagar a rescisão, pagar multa. Pronto, é a mesma coisa. Veja, o casamento é um contrato. E nesse contrato tem algumas cláusulas que te permitem, né, sair desse casamento. Agora, se você não cumpre uma dessas cláusulas aqui e quiser se separar, o problema é seu, você se separa se quiser. Agora veja, se separar vai incorrer em problema. Você pode ter certeza, vai gerar penalidades sobre você que decidiu abandonar o contrato. É um risco e você vai ter que assumir isso. A questão é que as pessoas querem abandonar os casamentos sem ter consequência. Isso não existe. Isso não existe. Você pode, cara, poder pode, agora vai trazer dano, né? Vai trazer prejuízo,
vai te causar consequências que talvez você não esteja nem preparado para pagar. E qual é essa consequência? Ah, são diversas. Essas consequências são sociais, essas consequências são jurídicas, essas consequências são financeiras, essas consequências são emocionais, e essas consequências são familiares, e essas consequências são principalmente consequências espirituais na tua vida. Então, você tem que ponderar o preço da rescisão de um casamento fora das condições do contrato, né? Você vai ter que ponderar isso. É você que vai botar na balança, eu quero ou não quero, né? Então veja, voltando lá para o texto lá. Então vocês já entenderam esse ponto. Ele diz: uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém os separe o que Deus uniu. Ninguém deveria separar, mas o homem pode. Ele não deveria, mas pode, desde que haja uma penalidade. Agora veja, eles perguntaram: então, porque Moisés disse na lei, que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, como uma concessão por causa da dureza do coração de vocês. Para aqui um pouquinho, vamos analisar ponto por ponto dos fatos aqui. Ele chegou para Jesus e disse: pode dar carta de divórcio por qualquer motivo? Jesus disse: ó, você não lê a escritura não? Não conhece a Bíblia não? Que no princípio Deus fez homem e mulher, e por esse motivo os dois deixarão pai e mãe, unicião, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não deveria separar. Veja, toda separação em todos os aspectos é causada pelo homem e nunca por Deus. Deus nunca vai separar alguém que decidiu se unir. Nunca. A separação sempre é motivada pelo homem, em todas as condições. Todas elas é motivada pelo homem. Agora veja, a palavra-chave disso tudo é no princípio. Você não viu ou não leu o que está escrito no princípio? É dizer, peraí, e por que Moisés na lei, eu te pergunto, lá no princípio o homem vivia na lei ou na graça? Quem pode me responder isso aí? No princípio o homem vivia na lei ou na graça? Quem pode me responder? Hã? Quem pode me responder aí? No princípio o homem vivia na lei ou na graça? Ei, Claudinha, você disse na lei, não, é na graça. É na graça, na graça. Veja, a lei passa a operar só depois do pecado. Onde não há pecado, não há lei. Onde é o princípio? Presta atenção, gente. Onde é o princípio? Nós falamos tanto sobre isso aqui, né? Veja, aonde é o princípio? O princípio é o dia que Deus criou o homem até o dia que Adão pecou. Nesse período aqui, entre o dia que Deus criou o homem e o dia que Adão pecou, o homem estava vivendo na lei ou na graça? Na graça. A lei só opera depois que o homem peca. Aí ele cai e passa a viver na lei. A lei é uma maldição. A maldição da lei, ela entra no mundo por causa do pecado. Deus não criou o homem para viver na lei. Deus não é Deus de lei. Deus é o Deus da graça. Deus de toda a graça. Deus é o Deus de toda a graça. No Éden operava a graça. Então veja, quando ele diz no princípio, ele está se referindo entre o dia que ele criou Adão até o dia que Adão pecou. Nesse tempo aqui, nessa linha de tempo entre o dia que Deus criou Adão e o dia que Adão pecou, nessa linha de tempo, Deus estabeleceu no Éden a sua vontade. E a vontade de Deus é que não houvesse separação, divórcio. Nunca. Nunca. Deu para entender isso? Então veja, o que é o princípio? Ele diz, mas não era assim no princípio. Isso mostra que a vontade de Deus, ou a forma de Deus lidar com os homens, só está expressa verdadeiramente, antes de Cristo morrer e ressuscitar, só no período entre que Deus criou Adão e o período que Adão pecou. A partir do momento que Adão peca, ele está assumindo as responsabilidades dos seus próprios atos. Deus não tem mais nada a ver com isso. Então veja, tudo o que aconteceu depois do pecado de Adão é responsabilidade de Adão e não de Deus. Tudo o que aconteceu antes do pecado de Adão é responsabilidade de Deus e não de Adão. Na graça é Deus agindo por nós. Na lei é eu agindo por mim mesmo. É isso que acontece. Então veja, aí ele disse, mas como que na lei Moisés permitiu dar carta de divórcio? Veja que foi depois do pecado.
Ele diz, por causa da dureza do vosso coração. O que significa a dureza do coração do homem? Né? Se você ler sem o contexto bíblico, a impressão que se tem é que ele diz assim, dentro de um casamento o cara tem um coração tão duro que é melhor separar. Não, não é isso que ele está dizendo, não. O que ele está dizendo é o seguinte, depois que Adão pecou, ele perdeu a natureza de Deus. Perdendo a natureza de Deus, ele perdeu a capacidade de ser influenciado pela palavra, de ser influenciado pelo próprio Deus. Depois que Adão peca, o coração dele se endurece e torna-se um coração de pedra, ou seja, um coração insensível a Deus, um coração incapaz de obedecer, um coração incapaz de receber instruções da parte de Deus, um coração incapaz de ser afetado por Deus e pela palavra. Aí quando o coração do homem endurece, e tornando-se incapaz, ele começa a cometer todo tipo de coisas na vida que desagradam a Deus por causa da condição em que ele está. Agora veja, a partir do momento que Adão peca, é que se cria possibilidade de separação do divórcio, ou separação de um casamento. Quais são as possibilidades bíblicas da separação? Primeira delas, por morte. Né? A Bíblia diz que casaram-se, mas um morreu, o outro está livre. E está livre para se casar de novo. Agora é melhor, Paulo diz, é melhor que nem case, né? A depender, quando é muito jovem, é melhor casar, né? Para não ficar abrasado com desejo. Mas, se já viveu muito tempo, melhor nem casar, vive para o Senhor. Ele diz, mas se casar também não comete pecado não. Está livre e ponto final. Agora eu te pergunto, se há uma possibilidade de separação pela morte, de quem é a responsabilidade da morte? É de Deus ou foi do homem? Né? De quem foi a possibilidade da morte? Quem introduziu a morte no mundo? Quem introduziu a morte no mundo? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. A responsabilidade é do homem. Né? Por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado entrou a morte. Então veja, a separação por morte, que é viuvez, responsabilidade do homem. Né? Segundo, ele diz, Moisés em concessão, por causa da dureza, por causa do pecado, disse que era possível se dar carta de divórcio. Né? E aí Jesus, apontando para eles aqui, diz assim, ó, tem uma questão aí que pode, é relações sexuais ilícitas. A palavra para essa tradução, relações sexuais ilícitas, é a palavra porneia, que não se refere apenas ao adultério em fatos consumados, mas todo tipo de... Deixa eu te ler aqui para você ver. Jesus diz assim, e eu lhe digo que o seguinte, quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade sexual, ou imoralidade, se casar com outra, cometerá adultério. Então não é só o ato adultério, mas toda a imoralidade sexual e perversão. Então, por exemplo, pessoas que vivem, que continuamente, né, como é que eu vou dizer, em pornografia, por exemplo, está cometendo porneia. E aí, nesse caso, você também está traindo o seu cônjuge. Por quê? Porque imagina, uma mulher que vive presa à pornografia, ela está subjugando seu marido. Um marido que vive preso à pornografia está subjugando a sua mulher. Então, essa é um caso de porneia. E a porneia é passiva, segundo o que Jesus diz. Mas veja, Jesus só está repetindo, segundo a lei, como eles mesmos colocaram, o que eles questionaram. Né? Então, quando eles chegam nesse ponto, Jesus respondendo uma pergunta capciosa, os discípulos dizem, ei, peraí, Jesus, desse jeito, não dá pra gente aceitar não, porque ainda é melhor nem casar, né? Jesus, calma, porque isso que eu estou falando não é uma doutrina para vocês não. Eu estou respondendo o que esses cabas aí estão me perguntando, porque eles estão me colocando. Isso é uma questão da lei. Posicionamento da lei. Agora eu te pergunto, Deus não odeia o divórcio? Odeia do mesmo jeito. Seja por que forma for. Você acha que Deus não odeia a morte? Odeia. Né? E vai gerar uma separação. E odeia, porque esse não era o propósito original de Deus. Lá no Éden, no princípio, não tinha morte. Lá no princípio não tinha porneia, lá no princípio não tinha nada disso. Então o homem ficaria unido à sua mulher pelo tempo que ele permanecesse na terra se não houvesse pecado. Né? Ponto final. Essa era a ideia original de Deus, mas por causa do pecado, que endureceu o coração do homem, algumas concessões foram feitas. Aí você vai entender melhor o que Deus disse, por exemplo, lá em Malaquias capítulo 2. Ele diz assim, veja, Deus odeia o divórcio, mas também, por exemplo, ele odeia o homem que suja de sangue as suas vestes. O
que quer dizer isso? A violência doméstica também é um motivo pelo qual se pode consumar um divórcio, né? Por exemplo, dessa maneira. Como é que a pessoa vai continuar casada com alguém que espanca ela, que suja de sangue as suas vestes, que suja de mãos ou de violência as suas mãos? Não dá para você continuar casado com o diabo, não, só por causa de uma aliança que foi feita, não. É melhor você se separar mesmo. Vai ficar debaixo de um carrasco pro resto da sua vida, não, né? Te batendo, te espancando, né? Te tratando como um lixo. Então Deus odeia o divórcio e odeia, mas Deus também odeia o homem que suja de sangue as suas vestes. Todas as duas, tanto o divórcio quanto o homem que suja de sangue as suas vestes, é consequência do pecado, é consequência do homem. Deus não tem nada a ver com isso. No princípio, originalmente, Deus nunca sonhou em ter divórcio na vida. Mas por causa do pecado do homem, por causa da desgraceira todinha do mundo, então abriu-se concessões para que não houvesse coisas piores, né? Para que não acontecessem coisas piores. Então, dentro desse aspecto a gente entende, e aí a gente vai entender que Paulo, então, agora na nova aliança, já consumada a nova aliança, Jesus já tendo morrido e ressuscitado, Paulo vai trazer instruções também agora àqueles que estão na igreja. E aí a história de Paulo fica muito mais clara. Não se revoga o que Jesus disse, porneia, né? Isso não é revogado do que Jesus disse, mas além da porneia se acrescenta alguns casos no qual o próprio apóstolo Paulo coloca. O mais importante é você saber que agora na nova aliança existe uma lei suprema, essa lei chama-se lei do amor. Então cada caso é um caso, eu não posso criar agora uma tabela, um critério absoluto para todo mundo. Não, eu vou ter que analisar caso a caso, cada caso conjugal deve ser analisado. E como é que pode se fazer isso? A Bíblia diz, vocês vão levar litígio, vocês irmão contra irmão? Será que não tem entre vocês alguém que seja um pouco mais maduro na fé? Será que não tem entre vocês alguém que tem um pouco mais de bom senso para dirimir essas questões entre vocês? Então, no caso de não haver concordância, sente-se com alguém mais velho, sente com alguém mais experiente, coloque o caso de vocês, essa pessoa, segundo a palavra, vai julgar a relação, a situação, em amor, com base nos parâmetros, vai te instruir, ou vai te orientar à separação, se for realmente o que vocês desejam. Se não for o que vocês desejam, vamos chegar a uma reconciliação, e isso pra gente nos basta. Então, desse aspecto a gente precisa entender. Então veja, quais são as questões de fato que levam a um divórcio na nova aliança? Primeiro, o adultério, a porneia, né? Que é relações sexuais ilícitas. Isso Jesus já falou e não é revogado mais. Isso está estabelecido. Então, tanto quanto a relação sexual ilícita em si, quanto o adultério consumado ou não, pode se levar a o divórcio. Agora veja uma coisa interessante. Tem gente que diz assim, bom, eu queria me separar da minha mulher, já que eu não posso, vou adulterar, porque aí eu adulterando, eu tenho um álibi para poder me separar. Deixa eu te dizer, quem está livre para divorciar, se casar-se com outro, reconstruir a sua vida, não é quem cometeu adultério não, né? Para esse existem implicações sérias, implicações sociais, implicações judiciais, implicações espirituais. É para quem foi traído. Né? Para outra parte está livre, mas para quem cometeu, não senhor, né? Porque tem muita gente esperta aí que está fazendo o quê? Agora eu vou cometer adultério porque aí eu tenho um álibi para me separar. Deixa eu te dizer, se você fizer isso, você está preso nisso, preso na sua conduta deliberada. Isso é um absurdo, não pode ser feito dessa maneira. Então veja, mas se há um adultério ou porneia na relação, aquele que sofre o dano, este tem o direito de dizer, não quero continuar com você, vou reconstruir minha vida de forma diferente. E aí ele escolhe ou permanecer no Senhor sem casar, ou arrumar alguém que ele possa casar, desde que esse seja irmão em Cristo, né? Ponto final. Segundo, quando o cônjuge não é crente, como nós vimos lá em Paulo falando. Se a irmã é crente e o cônjuge não é, bom, se o cônjuge que não é crente consente em você ser crente numa boa e vocês vivem bem, não se separe. Paulo diz, não separa dele. E esse homem vai acabar sendo santificado pela convivência ou pelo bom procedimento da mulher. Se ela realmente não tiver boca grande e ficar falando demais, esse homem vai acabar sendo santificado, né? Então, não separe. Da mesma forma, se o homem é crente e a mulher não é crente, mas consente viver com ele de maneira harmônica, não se separe. Está falando de crente agora. Agora veja, ele diz, se porventura, a mulher não é crente,
ou a mulher é crente e o marido não crente, mas ele não aceita ou priva ela de servir a Deus, aí tem que se separar. Né? Veja, ele diz assim: se a mulher crente tem marido não crente e esse concorda em viver pacificamente, não separe. E eu pergunto: e se ele não concorda em viver pacificamente? A resposta é intrínseca dentro disso. Né? Agora veja, não concordar em viver pacificamente não quer dizer a primeira briga que você teve. É depois de se esgotar todas as possibilidades de convivência. Não é porque meu marido ontem disse que não gosta de mim porque eu sou crente, eu vou me separar dele. Não é isso não. Não se aproveite das situações, entendeu? Tá falando de fato de pessoas que não conseguem de fato viver, que há vários tipos de implicações aí. E ele disse, na maioria das vezes o não crente decide sair fora. Então ele disse, se ele quiser sair fora, deixa ele ir, e você está livre, inclusive, para casar-se com outro, como diz o apóstolo Paulo, no versículo 12 do versículo 7. Ele diz assim: agora me dirijo aos demais. Ele diz: se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar-se, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então ele está livre para se casar-se com outro, desde que esse outro esteja no Senhor. Né? Se o descrente quiser ir embora, deixa ele se apartar. Aí você está livre e não está sujeito à servidão ou escravidão. Pode reconstruir a sua vida e casar novamente. Então, no caso de crentes, né? É crente com não crente. Isso pode gerar, sim, uma legalidade, entre aspas, para o divórcio. Bom, e separação entre crentes? Os dois são crentes. Tem como se separar se não tiver adultério, porneia? Bom, existe uma condição que está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da própria família, negaram a fé e são piores do que descrentes. Veja, se eles são casados, a mulher e o marido são crentes, mas, por exemplo, a mulher não cuida do marido, e a gente já viu lá que uma das dívidas que a mulher tem para com o marido é sexo, né? Mas ela não está nem aí, não cuida, tem 6 meses, 1 ano, 2 anos que ela não tem relação sexual com o marido, não está cuidando do marido. A Bíblia diz que essa pessoa é pior do que descrente. Negou a própria fé. Porque não está crendo no poder de Deus para restauração. Não está crendo no poder de Deus para uma vida em comunhão. Negou a fé e é pior do que descrente. Olha, se é pior do que descrente e o descrente pode se separar, qual é a dificuldade aí? Né? Dentro disso. Então, nessa condição em que ele não cuida dos seus, principalmente da própria causa, ele negou a fé. Negou a fé e é pior do que descrente. Aí Mateus 18,15 diz, próprio Jesus: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-o a atenção para o erro. E se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Pode ser seu marido, né? Pode ser sua esposa. Ela está errada. Chamou ela, falou uma vez. Segunda vez, você leva alguém com você de testemunha para conversar e convencê-la do erro, ou convencê-lo do erro. Passou a terceira vez, não conseguiu, leva ela para frente da igreja e expõe o caso. Se ainda assim, né? Eu lhe digo a verdade, ele diz: entretanto, então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil, como não crente, ou como um republicano qualquer. Então veja, ele diz: se a pessoa foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela não muda, ele trata ele como descrente. Foi Jesus que disse: trate ele como descrente. E se é para tratar como descrente, entra no caso, né, do descuido, dos maus tratos, como nós já vimos lá atrás. Então, dentro desse aspecto, fica claro que em 3 condições a gente tem, dentro do parâmetro bíblico, legalidade na separação. Primeiro deles, aliás, 4, né? Morte, viuvez. Segundo, adultério, que é porneia. Cônjuge não crente que se separa, deixa o outro livre. E por fim, quando há maus tratos, quando não há cuidado, né? Quando há desprezo. E isso corrigido por pelo menos 3 vezes, né? E isso não muda. Já foi aconselhado 1, 2, 3 vezes, não muda. Então trate essa pessoa como descrente. E aí no caso de tratar como descrente, entra no caso do não crente. Então, dá-se essa legalidade. Agora, ao final de tudo, basta lembrar que Deus continua odiando o divórcio. Para Deus, sempre melhor é uma restauração. Mas para isso, para que haja uma restauração genuína, é necessário haver perdão. Né? E aí esse é o assunto da nossa live da noite.
vai ser perdão em todos os aspectos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, se der tempo a gente fala sobre os filhos, senão eu deixo para segunda-feira falar sobre os filhos, ou melhor, amanhã à noite, a gente faz uma live extra amanhã à noite só para falar sobre criação de filhos, ok? Então eu vou abrir a caixa de perguntas agora, a caixa de minhoca, não vai dar tempo de responder todo mundo, me perdoe, né, por isso, não vai dar tempo, eu precisava passar esse conteúdo inteiro, mas fica a nossa caixa de pergunta aberta ainda lá no nosso Stories, para você mandar suas perguntinhas lá. Pode mandar todas essas que eu não consegui ler aqui, manda lá nos Stories que eu envio para você em particular, né? Eu não vou mandar publicamente não, vou mandar no privado. Pedro, manda para mim as perguntas. Pastor? Sim. Mas se o casal se divorciou antes de aceitar Jesus, como fomos curados e justificados, podem se casar de novo? Pode reconstruir a sua vida. Veja que Paulo diz, aquele que chegou ao Senhor, continue do jeito que você está. Né? Quem era de uma forma não tem que ser de outra, quem era de outra forma não tem que ser de outra. Bom, você já casou, às vezes o outro já casou, já teve filhos, já imaginou isso? Se você agora tem que voltar, ei, você é uma nova criação em Cristo. No dia que você aceitou Jesus, Deus esqueceu o teu passado, jogou os teus pecados no mar do esquecimento, você se tornou livre para viver a tua vida em Cristo. Esquece o teu passado, esquece adultério, esquece briga, esquece confusão, joga tudo isso fora, porque não faz mais parte da tua vida, do teu contexto. Veja, a gente vai falar um pouco sobre isso à noite. Para que Deus pudesse conviver pacificamente com você, Ele precisou esquecer o teu passado. Então, se Deus não esquece, por que você vai ficar se lembrando disso? Esqueça e comece uma nova vida em Cristo. Próximo. Temos tempo só para mais uma perguntinha. E tem muitas aqui. Vamos aqui. E quando existe dependência emocional? Sofre e não consegue se separar. Veja, não importa a questão da independência emocional, tem que ver o motivo dessa dependência emocional. A gente não pode tratar os periféricos, tem que tratar o problema em si, entendeu? Tem que ir no fluxo. Se tem uma dependência, é um problema, e não está se conseguindo levantar, se não é crente, por exemplo, né, e não tem, vai procurar médico, gente. Né? Tudo tem solução, viu? Então a gente precisa buscar a solução e não se vitimizar. Se a gente ficar só apontando problema, eu tô com um problema, eu tô sofrendo, busque a solução, e a solução está na palavra para quem é crente. Se você é crente, busque a sua solução na palavra. Veja que a Bíblia diz, se tem marido não crente, por exemplo, a mulher não está dizendo que viva triste, até mesmo assim, você não é obrigado a ficar com esse marido não crente pro resto da vida, porque Paulo diz assim, como é que tu sabe que esse marido vai se converter? Né? Se não há e casa com qualquer uma dessas questões que foi colocada aqui, se há maus tratos, se há violência doméstica, bom, o que caracteriza isso? Vocês é que tem que saber, e se tiver dúvida, leve para alguém mais maduro, para poder contextualizar tudo isso e poder trazer luz e clareza para cada um de vocês, tá bom? Então, veja, independente dessa questão emocional, o que vale é o que nós falamos aqui, que está na palavra, e no mais, procure solução, na palavra para quem é crente, e procure um médico para quem não é crente. Vai lá, mais uma. O que fazem após a restauração para ajudar a sarar os feridos? Aí nós vamos falar de noite, né? Nós vamos falar um pouco de noite sobre isso. E nós vamos falar sobre restauração, vamos falar sobre perdão, eu vou falar sobre as consequências e como deve agir-se em situações como essa. Essa é a resposta que eu respondo à noite. Por favor, vamos outra. São dois crentes, eu vi lá embaixo, sobe aí. Se os dois são crentes e se separam, pode casar de novo? Perguntas começar. Eu acho que eu já respondi, né? Se são dois crentes, depende da condição que vocês se separaram, né? Se separaram fora de qualquer dessas condições aqui, se casar de novo, comete adultério. O que ele quer dizer com isso? Quem está em adultério está debaixo da bênção? Não. Então, se casar de novo, pode até viver, né? Mas não conte com a bênção de Deus. Deus não vai poder abençoar algo que ele não escreveu na sua palavra, né? Decidiu separar, você pode. Agora receba as implicações das suas escolhas, entendeu? Por exemplo, qualquer pessoa pode se separar. Quer se separar, se separe. Qualquer um. Se separe, case de novo, faça o que você quiser. Agora saiba das implicações. Você é livre, você tem livre arbítrio. E livre arbítrio é você assumir a responsabilidade dos seus atos, né? Se você se separou, são dois crentes, se separou, mas a separação não casa dentro do que foi estabelecido biblicamente, você pode casar de novo? Pode, mas não espere a bênção de Deus não, né? Não espere não, porque não vai ter a bênção de Deus dentro desse aspecto, que Deus não vai abençoar aquilo que Ele não estabeleceu em sua palavra, né? Então
todas essas colocações. Eu sei que tem um monte de perguntas aí, gente, eu não consigo responder por causa do horário, a nossa live vai terminar agora, ela cai, né? Não é porque eu não queira, mas você pode pegar essa mesma pergunta que você fez, copia ela aí, por favor, e manda pra mim lá nos stories que eu te respondo em particular no seu privado, tá bom? Encontro marcado hoje às 23 horas, vamos falar sobre restauração e perdão, e isso vai trazer restauração e refrigério para muita gente, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem na paz e até logo mais às 23 horas. Tchau!